Você já imaginou poder viajar no tempo, atravessar décadas, séculos, indo e voltando no tecido do tempo, testemunhando eventos passados ou explorando o futuro distante? Esse conceito tem fascinado a humanidade há séculos, misturando-se perfeitamente entre as linhas da ficção científica e as fronteiras da ciência real. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais enigmáticas e debatidas nesse campo, o Experimento Filadélfia. Um conto de invisibilidade, viagens temporais e consequências inimagináveis. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Quem nunca sonhou em desbravar o passado ou descobrir os segredos do futuro? A viagem no tempo é um fascínio antigo, que persiste na intersecção entre o desejo humano por conhecimento ilimitado e as possibilidades que a ciência pode oferecer. Essa curiosidade insaciável foi imortalizada por H.G. Wells em A Máquina do Tempo, onde ele teoriza sobre a quarta dimensão como uma avenida para viagens temporais, influenciando gerações de cientistas e entusiastas. A ciência moderna, embora cautelosa, não descarta totalmente essas possibilidades. Físicos como Stephen Hawking, em sua última obra, Breves Respostas para Grandes Questões, especulou sobre a viagem no tempo através de buracos de minhoca, mantendo viva a chama da esperança científica. Neste cenário, o Experimento Filadélfia emerge como um caso intrigante. Supostamente realizado em 1943 pela Marinha dos Estados Unidos, buscava tornar o USS Eldridge invisível ao radar, mas acabou envolto em mistérios de deslocamento temporal e espacial. Embora muitos especialistas, como o historiador Mike Dash, sejam céticos quanto à veracidade desses eventos, alegando a ausência de evidências concretas, o experimento permanece um marco no imaginário popular sobre os limites entre ciência e ficção. Esse episódio representa a eterna busca da humanidade por ultrapassar suas limitações, navegando pelo desconhecido. Ao mesmo tempo, ilustra a linha tênue que separa a especulação científica da realidade empírica, desafiando nossa percepção do possível. O Experimento Filadélfia não é apenas uma história de suposta viagem no tempo, é um convite à reflexão sobre o que a ciência pode alcançar e as implicações éticas e morais dessas conquistas. Enquanto a viagem no tempo continua a ser um domínio da ficção científica, ela nos inspira a questionar, explorar e sonhar com o que poderia ser, alimentando tanto a nossa imaginação quanto o nosso desejo por avanços científicos. Como uma operação ultra-secreta poderia transformar-se no mais duradouro mistério da ciência e da ficção científica? No coração desse enigma está o Experimento Filadélfia, uma lenda que persiste há décadas, tecendo teorias sobre invisibilidade, viagens no tempo e as sombras que orbitam os limites da ciência. Em 1943, alega-se que a Marinha dos Estados Unidos embarcou em um projeto audacioso, tornar o USS Eldridge invisível ao radar inimigo. Esta operação, embora pareça extraída diretamente de um romance de ficção científica, foi detalhada pela primeira vez nas correspondências entre Carlos Allende, também conhecido como Carl Allen, e o astrônomo Morris K. Jessup. Allende afirmou ter presenciado o desaparecimento da embarcação, um relato que empurrou Jessup para as profundezas das teorias de antigravidade e campos unificados. As contribuições de Allende para essa narrativa são inegáveis, enriquecendo a trama com elementos que desafiam nossa compreensão da realidade. Mais intrigante ainda são as semelhanças entre as alegações do Experimento Filadélfia e as histórias contemporâneas de Bob Lazar, que alegou ter trabalhado com tecnologia alienígena na Área 51. Lazar, com suas descrições de engenharia reversa em espaçonaves extraterrestres e o uso do elemento 115, oferece um eco moderno aos temas do experimento. A conexão entre essas histórias sugere uma fascinação contínua com a ideia de que, talvez, a fronteira final da ciência esteja não apenas no espaço, mas na manipulação do próprio tecido do tempo e do espaço. Enquanto críticos como Jacques Vallée questionam a veracidade dessas alegações, apontando para a falta de evidências concretas, o Experimento Filadélfia continua a ser um símbolo poderoso da nossa busca por conhecimento, mesmo nas mais estranhas circunstâncias.
Este mistério não é apenas sobre invisibilidade ou viagem no tempo, é sobre o desejo humano de explorar o impossível, de sondar os limites entre o conhecido e o desconhecido, entre ciência e mito. Como pode uma história sem evidências credíveis persistir tanto tempo, desafiando a linha entre ciência e especulação? O experimento Filadélfia é emblemático dessa interrogação, gerando um turbilhão de teorias na tentativa de explicar as alegadas consequências físicas e mentais sofridas pela tripulação do USS Eldridge. Relatos de marinheiros fundidos à estrutura do navio e outros sofrendo de traumas psicológicos graves alimentam o mistério, apesar da Marinha dos Estados Unidos categoricamente negar a ocorrência de tais eventos, reforçando a falta de substância factual por trás da lenda. Na busca por uma explicação mais racional, cientistas e historiadores sugerem alternativas plausíveis, como o processo de degaussing. Esta técnica, destinada a tornar os navios invisíveis a minas magnéticas, pode ter sido mal interpretada como uma tentativa de invisibilidade física ou radar. Além disso, fenômenos naturais como miragens causadas por condições atmosféricas particulares podem ter contribuído para os relatos de desaparecimento do navio. Essas explicações, embora menos sensacionais, oferecem uma base mais sólida na realidade física conhecida. Philip J. Klass, um notório cético de fenômenos paranormais, argumentou que a falta de registros oficiais ou evidências tangíveis aponta para uma simples invenção ou, no máximo, uma série de mal-entendidos e exageros. Ainda assim, a história do experimento Filadélfia resiste, ocupando um espaço intrigante no limiar da ciência e do folclore. Este caso destaca a capacidade humana de criar e manter mitos, especialmente quando envolvem tecnologia ou conhecimento além do nosso entendimento atual. Ao mesmo tempo, convida a uma reflexão crítica sobre o que escolhemos acreditar e o papel da evidência na distinção entre realidade e ficção. O que aconteceria se alguém realmente viajasse no tempo e vislumbrasse o futuro da humanidade? As alegações de Al Bielek sobre suas viagens ao futuro, especificamente aos anos de 2137 e 2749, oferecem uma janela para possíveis destinos tecnológicos, médicos e sociais que poderiam aguardar a humanidade. Bielek, cujas histórias se entrelaçam com o mítico experimento Filadélfia, descreve um futuro onde avanços significativos moldam uma nova realidade. No ano de 2137, Bielek fala de uma sociedade que se recuperou de grandes catástrofes ambientais, utilizando tecnologia avançada para restaurar o equilíbrio ecológico. Ele menciona inovações em medicina regenerativa, capazes de curar doenças previamente incuráveis e regenerar órgãos, graças ao progresso em bioengenharia e nanotecnologia. Esses relatos ecoam as esperanças de visionários como Ray Kurzweil, que prevê uma fusão de tecnologia e biologia para superar nossas limitações físicas. Avançando para o ano de 2749, Bielek descreve uma civilização ainda mais avançada, com cidades flutuantes sustentadas por uma compreensão aprimorada da antigravidade e outras forças da natureza. A energia limpa e renovável é a base dessa era, eliminando a dependência dos combustíveis fósseis e mitigando os impactos ambientais. A sociedade dessa época, segundo Bielek, é caracterizada por uma igualdade sem precedentes, fruto do desenvolvimento contínuo de automação e inteligência artificial, sugerindo uma era de abundância e bem-estar coletivo. Embora as histórias de Bielek não possam ser comprovadas e sejam recebidas com ceticismo por muitos, elas provocam uma reflexão importante sobre o potencial da inovação humana e o caminho que estamos trilhando em direção ao futuro. Essas visões futuristas servem como lembrete da responsabilidade que temos em moldar um mundo que valha a pena ser vivido, não apenas para nós, mas para as gerações futuras. Qual o papel das narrativas futuristas na nossa compreensão do progresso tecnológico e suas implicações éticas e sociais? As visões de Al Bielek, que se estendem por séculos à frente, incitam um exame profundo das potencialidades e perigos inerentes ao avanço humano. Suas descrições de uma sociedade transformada pela tecnologia levantam questões vitais sobre governança, ética e a natureza da própria humanidade. As utopias de Bielek,
repletas de tecnologia avançada e harmonia social, contrastam com as preocupações contemporâneas sobre desigualdade, privacidade e a sustentabilidade de nosso modo de vida. Estudiosos como Yuval Noah Harari, em obras como Homo Deus, destacam a importância de antecipar os dilemas morais trazidos pela biotecnologia e inteligência artificial. Harari alerta para o risco de uma nova desigualdade, uma divisão entre uma elite tecnologicamente aprimorada e o resto da humanidade. A visão de Bilek, embora otimista, nos desafia a considerar como garantir que os benefícios da inovação sejam compartilhados de maneira justa e sustentável. Além disso, as previsões sobre governança por inteligência artificial levantam questões sobre autonomia e liberdade. Como Nikolai Kondratiev e outros teóricos dos ciclos econômicos sugeriram, cada onda de inovação traz consigo transformações sociais profundas. A possibilidade de uma sociedade gerida por IA, embora fascinante, exige uma reflexão cuidadosa sobre os valores que desejamos preservar em tal futuro. Ao explorar essas narrativas, estimulamos nossa imaginação e promovemos um diálogo essencial sobre o caminho que queremos seguir. A importância dessas histórias transcende o entretenimento. Elas são um convite para engajar-se com o futuro de maneira crítica e consciente. Questionar, sonhar e debater sobre essas possibilidades não é apenas um exercício de criatividade, mas uma responsabilidade cívica. Elas nos incentivam a ponderar sobre nosso papel na construção de um futuro que reflita nossos valores mais profundos e aspirações coletivas. Então, mergulhamos nas profundezas da viagem no tempo, do misterioso experimento Filadélfia às visionárias previsões de Al Bielek sobre o futuro. Exploramos a linha tênue entre ciência e especulação, analisamos as implicações éticas e sociais das tecnologias futuras e refletimos sobre como essas narrativas podem moldar nossa visão do futuro. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.